Olá, seguidores! Geralmente, quando imaginamos um médico, enxergamos nele alguém que trará conforto aos que sofrem de alguma enfermidade. É o profissional que trata dos nossos males diante dos problemas que o nosso corpo oferece. Para isso, ele faz o juramento de Hipócrates, na solenidade de sua formatura no curso de medicina. E quando imaginamos um pai, enxergamos nele o zelador da segurança e bem-estar de seus filhos. Mas se a soma do médico com o pai resultar na vida ceifada do próprio filho, um garoto órfão de mãe, odiado pela madrasta e rejeitado por todos no meio familiar onde vive, deve-se fazer o que diante disto? Pois ele quis se libertar dessa família e a família também quis o mesmo, e conseguiu, tirando a vida de Bernardo Boldrini. Seguidores, eu já fiz esse vídeo lá no início do canal em formato de live. Naquela ocasião eu era iniciante no YouTube, como continuo sendo nos dias de hoje, porém antes eu era ainda mais, a tal ponto que naquela época eu usava mais o coração do que a técnica para fazer os meus vídeos. Hoje, mais experiente, faço os meus vídeos com uma técnica maior, mas nunca deixo de lado os sentimentos do meu coração. Por isso eu resolvi trazer o caso Bernardo Boldrini para vocês novamente, só que dessa vez de forma editada e não numa live. E assim sendo, fiquem com o vídeo. O caso Bernardo Boldrini, ou o caso do menino Bernardo, se tornou conhecido após o garoto ter perdido a vida em 4 de abril de 2014 através de uma superdosagem do medicamento Midazolam, que foi lhe dado através de sua madrasta Graciele Ugolini. O corpo de Bernardo só foi encontrado 10 dias depois, numa cova feita num matagal no interior de Frederico Westphalen. Na ocasião, foram acusados e condenados pelos crimes o pai, Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Ugolini, a amiga dela, assistente social Edevânia Virganovics, e o irmão desta, Evandro Virganovics. Em maio de 2014, a Lei Menino Bernardo, que também foi chamada pela imprensa de Lei da Palmada, foi sancionada em homenagem a ele. Essa lei estabelece à criança e ao adolescente o direito de serem educados sem o uso de castigos físicos ou meio cruel ou degradante. Essa lei, seguidores, se tornou um apêndice do Estatuto da Criança e do Adolescente desde então. E o caso do menino Bernardo foi listado pelo Brasil Online, Estado de São Paulo e Revista Veja como um dos crimes que mais chocaram o nosso país. Agora, seguidores, vamos conhecer um pouco da vítima do nosso caso de hoje, o menino Bernardo. Ele nasceu em 6 de setembro de 2002 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Era filho de Leandro Boldrini e Odilaine Uglione. Ele morava em Três Passos com o pai, a madrasta Graciele Ugolini e uma meia-irmã pequena, filha do casal. A mãe do menino Bernardo desistiu de viver em 2010 num episódio ocorrido no consultório de Leandro. E Bernardo perdeu a sua vida aos 11 anos de idade em 2014. O corpo dele hoje está sepultado em Santa Maria, no mesmo jazigo onde se encontra a sua mãe. No dia 4 de abril de 2014, Bernardo foi dado como desaparecido e Leandro cinicamente comunicou aos policiais que o filho tinha ido dormir na casa de um amigo naquela data. E essa informação que eu vou dar agora, seguidores, pode não parecer, mas a minha opinião é muito importante para que se entenda o mecanismo dessa ação criminosa. No dia 4, o dia do desaparecimento do menino, caiu numa sexta-feira. E o pai do Bernardo só foi à polícia no dia 6, no domingo, registrar o desaparecimento do filho. Leandro disse aos policiais que o filho saiu de casa 2 dias antes para dormir na casa de um amigo. E que no dia 6, no domingo, ele havia ido buscar o filho na casa desse amigo. E que foi então que ele descobriu que o filho nem havia chegado naquele local na sexta-feira. E que o Bernardo estava desaparecido desde então. Seguidores,
Para mim isso é conversa mole para boi dormir. Eu, como pai, se o meu filho vai dormir na casa de um amigo, a primeira coisa que eu faço é ligar para a casa desse amigo 1 hora depois para saber se ele chegou lá em segurança. Na minha opinião, Leandro esperou esses 2 dias para começar a se movimentar, para que ele tivesse certeza que o Bernardo seria encontrado sem vida depois. Após Leandro ter registrado o desaparecimento de Bernardo na delegacia, as buscas pelo menino tiveram início. Até então, tratava-se apenas de um caso de desaparecimento. E foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. As primeiras pistas do que realmente havia acontecido com Bernardo começaram a surgir. E como já sabemos, seguidores, a justiça é cega, mas enxerga no escuro. No dia 4 de abril, dia do desaparecimento do menino, um policial rodoviário multou Graciele Ugolini, a madrasta do Bernardo e mulher do Leandro, por excesso de velocidade entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, cerca de 50 quilômetros de Três Passos. Em depoimento, esse policial rodoviário disse que ela estava com Bernardo no carro e os dois estavam tranquilos durante a viagem. A vontade que Graciele tinha de tirar a vida do menino Bernardo era tão grande que ela cometeu uma sucessão de erros grosseiros, que acabaram produzindo provas contra ela mesma. A partir das multas que recebeu, ficou constatado que Graciele seguia para Frederico Westphalen com o menino Bernardo, onde ela se encontraria mais tarde com sua amiga Delvânia, e ela e Bernardo trocariam de veículos. Naquele momento, Bernardo ainda pensava que estava indo a Frederico Westphalen com Graciele comprar uma televisão para ele, conforme lhe foi prometido. Sem se darem conta, seguidores, Graciele e Delvânia estavam sendo monitoradas o tempo todo pelo cercamento eletrônico do trecho que fizeram, na ida com Bernardo e na volta sem ele. De acordo com o que foi apurado, e como já falei aqui, Graciele convidou Bernardo para sair com ela com o pretexto de comprar uma televisão para ele. E antes de iniciarem o trajeto até Frederico Westphalen, em casa ainda, ela fez o Bernardo tomar a primeira dose do medicamento Midazolam via oral. E durante a viagem, já na presença de Delvânia, dentro do carro, Graciele aplicou a mesma substância em Bernardo, só que dessa vez por via intravenosa. Com a descoberta do corpo de Bernardo e a confissão de Delvânia, a polícia pediu prisão imediata de Leandro e Graciele, e assim os 3 foram presos. Mas ainda faltava prender uma 4ª pessoa que estava envolvida no crime. E essa 4ª pessoa era Evandro Virganovics, o irmão de Delvânia, preso no mês seguinte por participação no crime, pois foi ele quem cavou a cova para enterrar o menino Bernardo. Por tentar esclarecer com um pouco mais de precisão o que exatamente causou a morte do Bernardo, o corpo dele passou por uma autópsia. E nessa autópsia, a presença de midazolam foi detectada no fígado, nos rins e no estômago do menino. E assim foram consideradas 2 hipóteses na aplicação da droga. E as 2 foram utilizadas. Via oral, uma vez que os comprimidos foram comprados em uma farmácia por Graciele e Delvânia, é injetável, considerando que as ampolas do remédio foram retiradas do consultório de Leandro, e pelo estado de decomposição do corpo não pôde ser analisada a presença de picadas de injeção na pele do menino. Após Graciele aplicar as injeções letais em Bernardo, o menino não resistiu e perdeu a vida. Depois disso, ele foi jogado numa vala cavada 2 dias antes por Evandro, o irmão de Delvânia, e depois de ser deixado nessa cova, Graciele jogou no corpo de Bernardo um determinado produto químico que corrói o corpo da pessoa quando em contato direto com a pele. Algo que eu prefiro não falar aqui para que não haja riscos do YouTube vetar esse vídeo, se é que vocês me entendem. Continuando, foi só depois disso que Graciele e Delvânia fecharam o buraco da cova, com Bernardo já sem vida dentro dele. O convívio familiar na vida de Bernardo era o pior possível. Ele vivia com o pai e a madrasta. E segundo as investigações, a relação entre os 3 não era boa. Em gravações utilizadas para esclarecer o caso, Graciele hostilizava Bernardo e chegou ao ponto de dizer a ele o seguinte:
Vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra. Prefiro apodrecer na cadeia do que ficar contigo nessa casa me incomodando. Leandro demonstrava completo desinteresse por seu filho Bernardo. Numa gravação onde Bernardo empunhou um objeto pontiagudo contra Leandro, ele ouviu o pai dizer o seguinte: Vamos, machão, faz alguma coisa com essa faca. Se Bernardo era odiado dentro da própria família, ele teve um acolhimento incondicional por parte das pessoas próximas a ele que moravam na cidade. Testemunhas relataram que Bernardo chegou a ficar vários dias fora de casa, sem que o pai o procurasse. Durante o julgamento, uma ex-professora de Bernardo e testemunha do caso disse que ele nunca ganhou um colo do pai. E pasmem, seguidores, ainda em 2014, Bernardo foi sozinho ao fórum e pediu a um juiz para mudar de família, algo que foi desconsiderado no momento devido ao status social que Leandro tinha na cidade. Porém, depois do crime, esse fato acabou causando uma grande discussão sobre o funcionamento da rede de apoio e amparo às crianças no Brasil. Em julho de 2014, Edelvânia deu uma entrevista ao Fantástico onde esclareceu todo o crime. E de acordo com o que ela disse, tudo aconteceu da seguinte forma. Ela não acusou Evandro de ter feito a cova, em que Bernardo foi colocado no dia dos fatos. Apesar de não ter citado o nome do irmão, ela disse que não estava lá sozinha. Disse ainda que tentou fazer o buraco com uma enxada, mas não deu certo. Então a tal enxada foi jogada fora e ela, junto com quem a acompanhava, compraram uma pá e uma cavadeira. E o tal produto químico para dissolver na pele e não dar cheiro. Depois disso ela foi buscar Graziele e Bernardo. Ambos entraram no carro de Edelvânia e o menino foi sentado no banco de trás. No porta-malas do carro estava tudo que Edelvânia havia comprado anteriormente. Havia também no carro de Edelvânia o kit de remédios que foi usado para tirar a vida do Bernardo. Graziele foi dirigindo o carro de Edelvânia, que viajou sentada no banco da frente. E Bernardo foi atrás, como já havia dito. Graziele disse a Bernardo que iria levá-lo a uma benzendeira para benzê-lo. Disse ainda que ele teria que fazer um piquezinho na veia. E foi depois desse piquezinho na veia, seguidores, que o menino perdeu a vida. E aconteceu tudo o que já relatei até aqui. Depois da confissão de Edelvânia, as prisões foram efetuadas. Ainda em abril, além de Edelvânia, Leandro e Graziele também foram presos. Mas ainda faltava alguém para completar essa lista de suspeitos. A pessoa que ajudou Edelvânia a cavar a cova de Bernardo ou quem havia feito isso anteriormente. E através das investigações, a polícia acabou descobrindo que dias antes do desaparecimento do menino Bernardo, o irmão de Edelvânia, Evandro Virganovics, foi visto nas proximidades do local onde havia feito o buraco. Então, seguidores, com essas informações em mãos, a polícia prendeu Evandro. O julgamento dos réus nesse caso ocorreu entre os dias 11 e 15 de março de 2019, em 3 passos. Foi presidido pela juíza Sucilene Verli e durante o julgamento os promotores exibiram fotos do corpo do Bernardo e sustentaram que os 4 réus tiveram participação no crime, mas com motivações distintas. Segundo um dos promotores do caso, Evandro fez por dinheiro e não por prazer como os outros 3. Em sua defesa, Leandro disse que Graziele e Edelvânia haviam tirado a vida de Bernardo, mas que ele era inocente, que alguém havia falsificado a sua assinatura para efetuar a compra do medicamento. Disse também que a morte do menino havia sido um acidente, mas admitia ter errado do início ao fim. Em seguida, afirmou que Edelvânia quis levar Bernardo ao hospital assim que o viu desacordado. Por outro lado, Edelvânia afirmou que foi ela quem comprou o medicamento e a pá. Além disso, ao ver o menino desacordado ou sem sinais vitais, quis ir à delegacia, mas foi ameaçada por Graziele. Durante o depoimento, retirou a culpa do irmão Evandro e chegou a desmaiar. Por fim, Evandro afirmou que não tinha feito nada além de pescar na região em que o corpo do Bernardo foi encontrado. As sentenças de cada um dos réus foram proferidas ao final do julgamento,
e as penas foram as seguintes. Leandro foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão em regime inicialmente fechado, por homicídio doloso, quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Após novo julgamento ocorrido em março de 2023, ele foi absolvido pelo crime de ocultação de cadáver e teve sua pena reduzida para 31 anos e 8 meses. Graciele foi condenada a 34 anos e 7 meses em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. A sentença do Evandro Virganovics foi um caso à parte. Então o Evandro foi sentenciado da seguinte forma. Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por homicídio simples e ocultação de cadáver. Essa sentença foi proferida a Evandro durante o julgamento e antes disso ele já havia cumprido a pena de 5 anos em regime fechado. Portanto, logo depois do julgamento, Evandro saiu em liberdade condicional. Hoje em dia, quase 10 anos após o ocorrido, apenas Graciele Ugolini continua cumprindo a sua pena em regime fechado no presídio Madre Pelletier em Porto Alegre. Leandro está no regime semiaberto, cumprindo pena no presídio regional de Santa Maria. Edelvânia está no regime semiaberto, cumprindo a pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. E o Evandro já cumpriu a sua pena de prisão, que foi extinta em 23 de janeiro de 2024. Vamos então para o nosso bate-bola de hoje, seguidores. Número 1. Vocês acreditam que se Graciele não fosse multada quando estava com Bernardo no carro, esse crime não teria sido esclarecido? Número 2. Vocês acham justo que hoje em dia somente uma das pessoas que tirou a vida do Bernardo continue cumprindo pena em regime fechado? Sim. Não. Por quê? Respondam para mim lá nos comentários, pois aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações, deixem like e compartilhem o vídeo com os amigos. E me sigam na minha outra rede social também, conforme colocado na parte de baixo desse vídeo. E até a próxima.